Agora eu fiquei sem o som dela. Deve ser. YouTube. Sejam muito bem-vindos à segunda edição da Semana da Advocacia e palestra de serviços extrajudiciais da OAB Subseção Lagoa Vermelha. Nesse momento, convidamos a fazer o uso da palavra o presidente da subseção de Lagoa Vermelha, Dr. Dante Del Castelli Neto. Boa noite a todos, boa noite a todos os colegas que aqui se fazem presente. Em nome da subseção de Lagoa Vermelha, agradeço à diretoria da nossa subseção, que não mede esforços, então, para promover eventos da advocacia, para a advocacia local, e em especial essa Semana da Advocacia e Serviços Extrajudiciais. Também agradecemos de uma forma muito especial a ilustríssima senhora Tabelian, Marise Dornelles Breia, pelo pronto atendimento ao convite que foi intermediado pela doutora Diana Stout, que nos aproximou, né, dessa grande conhecedora e estudiosa aí sobre o tema, o nosso tema de usucapião extrajudicial. Esse tema ele é de suma importância no meio jurídico, onde causa a agilidade e a desjudicialização, né, das demandas, mas que, em momento algum, deixa de ter a importância, então, do acompanhamento do advogado, pois é obrigatória a sua participação, e esse é o profissional que dá a segurança, então, para a realização do ato. Então, temos a certeza que, diante desse conhecimento literário, profissional e do dia a dia da doutora Marise, ela nos brindará, então, com essa excelente palestra na noite de hoje. Muito obrigado mais uma vez, doutora, e assim devolvo, então, a palavra à nossa secretária-geral, doutora Kelly Rodrigues, para apresentar, então, a nossa palestrante. Muito obrigado. Eu estava sem o áudio. Não estou ouvindo a... Nos escuta, doutora Marise? Agora sim. A ti sim, Dante. Agora sim, estou escutando a secretária também. Agradecemos de modo especial a presença de nossa convidada, Marise Dornelles Breia, que logo será devidamente apresentada e falará na data de hoje sobre usucapião extrajudicial. A doutora Marise Dornelles Breia é tabeliã titular do 8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, em Portugal, mestra em Ciência Jurídica pela Univale, Santa Catarina, mediadora extrajudicial certificada pelo CNJ. Sem mais delongas, convido a palestrante, doutora Marise Dornelles Breia, para que nos brinde com os seus conhecimentos. Por favor, doutora. Obrigada, é uma honra. Boa noite a todos. Fico muito honrada com esse convite. Eu vou tentar trazer todos os tipos de conhecimento prático que a gente vem exercendo aqui nessa área já há bastante tempo, desde 2017, quando saiu o provimento 65, que nos brindou com mais essa ferramenta para o extrajudicial, né? E a grande importância da advocacia e da presença da OAB aqui dentro das serventias extrajudiciais, né?
Sem eles, nós não conseguimos dar movimento em nenhum desses atos extrajudiciais. Eu vou iniciar, assim, com uma breve exposição e depois eu gostaria muito que fossem colocadas as reais dúvidas que possa existir a respeito desse procedimento aqui, porque acho mais fácil a gente esclarecer as dúvidas do que, às vezes, trazer uma notícia sobre o ato em si, que talvez já seja até de conhecimento de muitos, né? Mas sempre existem, assim, situações em que as pessoas ficam em dúvida e aí eu gostaria muito de ouvir essas dúvidas de todos presentes. Bom, eu vou iniciar a respeito, assim, de uma grande dúvida que, desde o início, quando trouxeram essa ferramenta para o extrajudicial, eu comecei a sentir dentro de toda tanto do extrajudicial quanto da OAB. A questão número 1 era aonde iniciar o procedimento. Alguns achavam que era dúbia a lei, então alguns achavam que ia ser iniciado no RI, outros não tinham certeza e achavam que ia ser no tabelionato de notas. Então, vamos começar por aí. Como que se inicia esse procedimento? É no tabelionato de notas, sim, no tabelionato de notas da circunscrição do imóvel. Infelizmente, eu não vou poder ajudar vocês em Lagoa Vermelha para fazer o ato, porque ele obrigatoriamente tem que ser realizado pelo tabelião da circunscrição de Lagoa Vermelha. Então, ele é o órgão, a serventia habilitada. A única exceção é quando a serventia não tem, nega a feitura do ato por algum motivo, não ter tempo, está muito soberbada, às vezes o tabelião ou o substituto ou designado desconhece o procedimento, então ele prefere não atuar. E aí, nesse caso, teria que ser o advogado da parte requerente teria que solicitar para a direção do fórum e a direção do fórum da circunscrição justificar, e aí sim poderia fazer em um outro tabelionato da sua escolha. Então, essa é a única possibilidade de ser trazido para um outro tabelionato que não da circunscrição do imóvel que está sendo pleiteada a uso capião. Como é que ele se inicia? Se inicia por um requerimento, como se fosse uma petição que o advogado fosse peticionar judicialmente, requerendo aquele uso capião, só que requerimento e não petição, né? Não vai se reportar ao tabelião ou à tabeliã a que ele está procurando, da serventia que ele vai ingressar, da mesma forma que ele se referia ao magistrado. E aí, o requerimento em si obedece aos mesmos requisitos do Código de Processo Civil exigido para pleitear uso capião, e principalmente pelo provimento 149 do CNJ. A partir do artigo 400 e seguintes, é o guia, é a instrução normativa que o CNJ mastigou para que o procedimento seja realizado no extrajudicial. Então, antes era pelo provimento 65, mas aí o ano passado teve uma consolidação, o Conselho Nacional de Justiça resolveu consolidar todos os provimentos do extrajudicial, e essa consolidação tem o número de 149 do Conselho Nacional de Justiça. Então, se nós seguirmos como base a própria orientação do CNJ, nós já vínhamos fazendo, quando foi colocada à nossa disposição essa ferramenta, nós fomos
fomos um dos primeiros a entrar com esses procedimentos e a fazer essas atas, e aí nós fomos mastigando e resolvendo muitas questões que estavam em aberto, então a gente acabou tendo bastante experiência nessa área, inclusive bastante experiência na área rural, que é uma área que talvez em Lagoa Vermelha seja uma demanda considerável, né? Bom, então é um requerimento, se pede, se pleiteia o uso capião para o tabelião ou a tabeliã da circunscrição, e já vai informando a qualificação. É importante fazer a qualificação tanto do requerente, se ele vive em união estável, se ele é casado, se tem que ser feito em nome dos dois, né? Se vocês não tiverem o imóvel, a matrícula do imóvel, normalmente esse imóvel já tem essa matrícula, né? Então, nessa matrícula do imóvel, em muitas das vezes já consta a qualificação também do proprietário matricial, né? Então, nesse requerimento tem que constar tanto a qualificação do requerente cônjuge quanto do proprietário matricial. Quando não existir uma matrícula, quando esse imóvel for que não se sabe de uma matrícula desconhecida, nesse caso se abstém de colocar essa qualificação e só menciona a inexistência de título, né? Ou o desconhecimento de que se esse imóvel encontra-se em algum título no registro imobiliário, né? Bom, tem que ser feita a descrição do imóvel, ou conforme a matrícula, ou conforme um mapa e um memorial que vocês vão ter que apresentar. Se é um imóvel rural, ele não pode deixar de ser apresentado sem um mapa e um memorial descritivo. E esse mapa, esse memorial descritivo, não pode ser feito por qualquer um, tem que ser por um agente qualificado, com a RT, a agrimensora, engenheiro agrônomo em geral, fazem um mapa e um memorial. Ali vão estar todas as coordenadas e vão ter que se localizar os confrontantes. Esses confrontantes, às vezes, são posseiros, às vezes são proprietários, mas são os que estiverem na posse ou na propriedade do imóvel, é que eles vão ser mencionados e vão ter que anuir nesse mapa e nesse memorial descritivo. Vão ter que dar um ciente e um de acordo nesse mapa. E esse ciente e esse de acordo tem que ser com firma reconhecida. Não do profissional habilitado, a firma reconhecida deles não é necessária, mas dos confrontantes, sim. Eles vão ter que depois, quando for apresentado para eles esse mapa, vão ter que dar um de acordo ali, ou então um nada ou opor, à mão, no mapa, e depois esse mapa tem que ser trazido para um tabelionato de notas e ser reconhecida a firma. Muitas das vezes essas pessoas não têm aquela firma reconhecida ali, então elas vão ter que vir ao tabelionato de notas para abrir a matrícula para reconhecerem a firma deles. Mas se já tiverem, basta ser por semelhança, não precisa ser por autenticidade. Então, no requerimento vai se mencionar o tempo da posse e vai ser acusada a modalidade do uso capião pretendido, se é o uso capião extrajudicial, se é o ordinário, se são os especiais, aonde que o advogado, procurador da parte, entende que seja a modalidade que se aplica àquela posse, né? A forma de aquisição da posse é muito importante, porque a seguir nós vamos ter que, em cima da forma de aquisição da posse, demonstrar ela.
No próprio requerimento, o advogado já vai preenchendo esses requisitos, que são bem fáceis de ser solicitados se vocês entrarem no provimento 149 do artigo 400 em diante, vocês vão ver ali um passo a passo. Eu também coloquei para vocês aqui um link no chat, que é um link nosso, que nós temos, que entrega para o interessado esse passo a passo. Ele já está ali disponibilizado. O uso capião pode ser de um ou de mais de um imóvel, né? A solicitação. Às vezes são dois imóveis lindeiros. Por quê? Porque estão em matrículas diferentes, mas eles podem ser pleiteados numa mesma ata. Normalmente, eles são dentro de estão dentro de uma única matrícula, né? Então, o que o tabelião vai fazer? O tabelião vai lavrar uma ata de constatação e averiguação disso tudo. Vão ser trazidos todos esses documentos, ele tem que ser instruído o requerimento com uma procuração, com poderes específicos, tem que ser auferido o valor do imóvel. Como é que se faz isso? O requerimento tem que já vir com o valor do imóvel. Em geral, nós sugerimos, tanto pode ser do IPTU, se for urbano, quanto pode ser do ITR, se for rural. Né? As partes, às vezes, os posseiros já vêm pagando, então eles já dispõem desses valores, né? Eu sempre sugiro que, na prática, a gente viu que o melhor é dar o valor comercial do imóvel. Primeiro, porque depois vai ter, no futuro, um lucro imobiliário sobre isso. E, no uso capião, não é devido o ITBI. Né? A transmissão ela é uma aquisição originária, não incide imposto sobre ela. Então, não tem porquê já não preparar esse imóvel com um valor de mercado, pensando numa possível transmissão futura e num ganho de capital, que é bem importante a tributação sobre esse ganho de capital. Então, nada melhor do que todos estarem já cientes disso e, na hora de atribuir o valor comercial. Se quiser, até um pouco acima, mas nunca menos, não aconselho. Dentro desse requerimento, quando vocês enquadrarem ele, se é no extraordinário, se é no ordinário, então vai ter que demonstrar o tempo daquela posse, que para cada um deles a legislação determina, né? No extraordinário, 15 anos, quando ele é qualificado, são 10. No ordinário são 10, quando ele é qualificado, passa a ser 5, né? Essas qualificações são quando o possuidor, ele ou reside, ou ele produz, ele dá uma função social àquela propriedade. Aí ele passa a ser qualificado. E aí recebe uma bonificação bastante significativa no tempo da posse, que ele pode pleitear, né? Uma redução bem considerável. E também a modalidade do uso capião especial, que no caso é um tempo de posse muito singela, são 5 anos. Vou até dar uma conferida, mas em geral tanto no rural quanto no especial são 5 anos, e tem que só obedecer aí no especial a questão do tamanho do imóvel, né? Que no rural ele não pode ultrapassar de 50 hectares, e no urbano não pode passar de 250 metros quadrados, né? E o requisito tem que ter atenção que o requerente não pode ter qualquer imóvel em nome dele, já matriculado, tanto urbano quanto rural. Mesmo que ele tenha pleiteando um imóvel rural, uso capião de um imóvel rural, se ele tiver um imóvel urbano em nome dele, ele não se beneficia do uso capião especial. Então, ele não pode ter
imóvel algum em nome dele, né? Isso é uma declaração que ele vai fazer. E essa declaração sofre a advertência de que, se ela não condizer com a verdade, né, a responsabilidade civil e criminal é dele. E tem sempre que se ater que o próprio registrador, quando for aferir o requerimento, quando chegar no RI, a primeira coisa que vai fazer é essa busca no RI, né? Deixa eu ver assim, que outro ponto mais importante. Bom, essa ata, então, esse requerimento é solicitado nesses termos. Ele requer a ata para o tabelionato de notas, para que ele averigue e constate se o que está sendo requerido ali confere com a realidade dos fatos, né? Então, é apresentada essa documentação toda e o tabelionato de notas avalia, examina a documentação toda apresentada, e ele, percebendo que esse requerimento, esse imóvel, poderia ser adquirido por alguma outra forma de transmissão em direito, como através de um inventário ou através de uma adjudicação compulsória ou através de Em geral, essas duas partes, essas duas transmissões, né, ele se nega a fazer uso capião, porque tanto o tabelião quanto o registrador vão fazer essa qualificação, vão verificar se o modus pretendido confere. Por quê? Porque pode haver uma tentativa de burla no pagamento dos impostos, né? E tanto o tabelião quanto o registrador, eles têm a responsabilidade solidária no recolhimento, no devido recolhimento dos impostos, né? Os impostos de transmissão, que TCMD e TBI, né? Então, já vai haver esse senso crítico já junto ao tabelionato de notas. Se ele verificar que aquela regularização da transmissão pode ser feito através de um inventário, ser aberto o inventário, às vezes tem que ser aberto 2, 3 inventários, mas existe aquela cadeia sucessória toda, ele vai exigir que seja feito através da devida cadeia sucessória ali, por inventário. Ou então, o transmitente do imóvel foi feita uma transmissão onerosa e aquele transmitente existe, né? Ou não está pode estar até se negando, aí seria uma adjudicação compulsória. Então, ele vai averiguar. Não, aqui no caso é uma compra e venda, nós vamos ter que chamar aqui as partes e regularizar uma escritura pública de compra e venda, ou então ele se recusa a transmitir, então é uma adjudicação compulsória, já faleceu e tal, bom, mas existe a solução, que é o inventário, abre-se o inventário, se faz, os herdeiros fazem a nomeação do inventariante, o inventariante transmite, né? E assim, se for judicial via alvará, né? Ou, se não for, via própria escritura de inventário, transmite para os herdeiros transmitem para o possuidor. Então, existe toda essa necessidade de constatar a real utilidade do instrumento do uso capião, né? Ele tem que ser mesmo adequado, os fatos têm que estarem adequados à pretensão uso capienda ali. E é essa o exame e a constatação que o tabelião vai fazer. Nós, aqui no 8º tabelionato, sempre fazemos a ata em loco. A gente vai e
constata todo o imóvel a ser pretendido com diligência, indo e diligenciando. Se é rural, a gente vai lá na área rural, verifica, constata a localização via GPS, a gente averigua todos os lindeiros, a gente vai e trata com os lindeiros, né? Essa indicação dos confrontantes e dos confinantes, ela já tem que vir no requerimento, porque facilita para a constatação na ata notarial essa conferência do tempo de posse. Então, o tabelião vai em loco, vai verificar, vai entrevistar, então já é bom que se deixe já preparado os confrontantes de que vão ser visitados em data tal, dia tal, hora tal, e que lá vai ser arguído se eles, em geral, se eles têm conhecimento de que se essa posse é mansa e pacífica, o tempo da posse, os lindeiros vão ser perguntados a respeito disso. Se eles sabem dizer quem que é o posseiro, se eles sabem dizer se houve alguma violência na posse ou não, porque também se enquadra o uso capião, para ver se ele é realmente dentro da qualificação que ele foi requerida, se ordinário, se extraordinário, se especial, né? Então, a gente faz essas averiguações também. Os confrontantes também vão ser questionados se eles têm conhecimento de que alguém contesta essa posse, se existe algum outro, até o proprietário matricial, que contesta essa posse, ou se outro possuidor contesta essa posse. Isso tudo é averiguado no rural e no urbano também. O urbano, ele é muito interessante, assim, porque o urbano é mais fácil. O urbano não precisa nem de mapa, nem de memorial. Se ele já existe no registro, na matrícula do imóvel, o edifício, um condomínio edilício, ou até uma residência, se ele já existe ali, e se as áreas forem as mesmas, a área do terreno, ou a área do apartamento, ou a área da construção que estiver sobre o terreno, coincidir com o que está na matrícula do imóvel, não vai precisar nem de mapa, nem de memorial, se for o caso de imóvel residencial. E se for edilício, a maioria das vezes o condomínio edilício já está, né, a incorporação já está dentro do registro imobiliário lá, e também não há necessidade de mapa nem de memorial. Basta descrever as mesmas áreas, as mesmas características daquele imóvel conforme a matrícula dele. E basta, e como não existem confinantes nem confrontantes, na verdade, confrontantes, né? Porque um imóvel em condomínio edilício não tem, eles têm vizinhos, né? Tendo um síndico, e esse síndico tendo sido eleito em ata, basta a anuência do síndico. Pode ser essa anuência por uma escritura pública declaratória, pode ser por um instrumento particular, uma declaração, que venha com a ata de eleição de síndico, ou pode ser várias maneiras o síndico tem de um instrumento particular, com um reconhecimento de firma por autenticidade do síndico, onde ele mencione que aquela requerente possui aquele imóvel há tanto tempo e que desconhece que
alguma outra pessoa tenha arguido ou tentado retomar aquele imóvel, e se ele souber precisar mais como que houve aquela aquisição da posse, tudo que ele tiver de conhecimento que colabore para os fatos que estão sendo narrados, convém que ele coloque num instrumento particular, ou até o melhor seria uma escritura pública declaratória, porque aí esse documento ele tem presunção de veracidade e não vai ser sequer questionado adiante, né? Então, a não ser que também esse condomínio edilício não tenha sido levado para o registro imobiliário, né? Pode acontecer. Em cidade do interior é bem comum até. O pessoal constrói e não regulariza, não leva o edifício, não regulariza a construção de condomínio edilício no RI, né? E aí vende aquelas áreas, ou de alguma forma se transmite aquela posse e não existe a menção no folio real lá desse imóvel, né? Então, nesse caso, teria que ser feito a fração ideal. Aí se menciona a fração ideal desse imóvel, se menciona a unidade a qual ele corresponderia e se pode levar depois para o RI, abriria essa matrícula, né? Uma nova matrícula, porque ela não existe, né? Quando isso ingressa um imóvel usucapido, ele, em geral, quando ele já existe a matrícula, ele, em geral, ele vai quando o RI admite a entrada daquela pretensão usucapienda, ele vai constar na própria matrícula a aquisição originária ali. E quando ele não existe, o RI abre uma nova matrícula, que às vezes acontece, como esse caso, assim, de não ter um condomínio edilício já regularizado no registro imobiliário, né? Mas voltando para a ata de uso capião. Recebido esse requerimento com essas referências todas colocadas no requerimento e feita a diligência de constatação, e se verificado que está tudo de acordo com o que é requerido, né, se feito a entrevista, quando a gente entrevista os confrontantes, a gente qualifica eles também e coloca isso tudo na ata. Então, a gente não só entrevista, quanto a gente qualifica, e isso tudo vai fazendo parte da narrativa da ata do uso capião. Depois de todo esse procedimento, é que chega a hora das certidões negativas. Essas certidões negativas, elas precisam ser retiradas e elas têm um prazo de validade, que são 30 dias. Então, a gente deixa sempre por último isso, que são certidões negativas de ações possessórias. Então, o tabelião vai pedir que essas certidões sejam feitas em nome do requerente, do cônjuge do requerente ou do companheiro do requerente, do nome do proprietário matricial, se ele tiver falecido, no nome dos herdeiros daquele proprietário matricial, né? Então, se pede junto ao fórum essas certidões negativas. Às vezes, em algumas comarcas do interior, tem que se dar uma conversa com a direção do fórum, porque essa busca é difícil. Então, há uma colaboração do Poder do Judiciário com o extrajudicial nesse sentido de facilitar expedição dessas certidões, porque às vezes
não se tem a qualificação dessas pessoas, por exemplo, não se tem a inteira qualificação do proprietário matricial. A gente, às vezes, na matrícula não encontra o CPF deles, então fica difícil a busca, né, para fazer a certidão. Mas é importante a certidão negativa, então, às vezes, a gente tem que ter uma conversa com a direção do fórum para fazer por nome, e há uma colaboração, e são ao final, vindo elas todas negativas, se instrui, porque se existem ações possessórias, o uso capião resulta inviável no extrajudicial, né, a respeito do mesmo imóvel. Mas, demonstrado que não existe essa litigância, que não está sendo discutida a posse no judiciário, passa a ser passível de documentar e finalizar essa ata de uso capião dentro do tabelionato de notas, né? Bom, claro que vai ser necessário, por exemplo, se a reivindicação for uso capião ordinário, então é com justo título, né? Então, vai ser necessário a apresentação dos títulos, dos documentos, todos que comprovarem a posse, né? Esses documentos têm que vir em original para o tabelionato de notas. Esses documentos todos vão ser averiguados. Inscrição no município daquele imóvel, em nome de quem aquela inscrição consta, se está no nome do possuidor, excelente, né? Ou se às vezes está no nome do possuidor anterior e houve uma transmissão da posse, onde a gente possa acompanhar essa cadeia sucessória da posse, né? Então, todos os documentos, em geral, eles, o que é entendido por justo título, né? Isso é bem importante, porque isso facilita muito quando for a ata para o RI, se ele for instruído com justo título, né? Então, o que a lei, o provimento 149, entende por justo título? Está lá no 410 o que é entendido por justo título. Então, ele dão exemplos, né? Porque não é um rol taxativo. Então, são exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o artigo 410, que seria para instrumentalizar um requerimento de uso capião. Então, são mencionados compromisso ou recibo de compra e venda, cessão de direitos e promessa de cessão, pré-contrato, proposta de compra, reserva ou lote, reserva de lote, né? Ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote ou da unidade. Isso tudo é considerado justo título. A procuração pública com poderes de alienar para si, que são aqueles poderes do 117 do Código Civil, que é para consigo mesmo, procuração consigo mesmo. Onde especifique, né? O imóvel tem que estar descrito nessa procuração. A escritura pública de cessão de direitos hereditários, isso então é o sonho de qualquer uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, é um justo título muito forte. Todos têm que, obviamente, descrever aquele imóvel que está sendo pretendido, né? Documentos judiciais de partilha, de arrematação ou de adjudicação que não puderam ingressar no RI, né? Que foram rejeitados, impugnados no RI, mas isso serve como justo título para a uso capião, né? E a prova de quitação? A prova de quitação, se a pretensão é com justo título, tem que ter a demonstração da prova de quitação, né? Então, essa prova de quitação também a lei descreve ela assim, quais que seriam as provas de quitação. Uma declaração, às vezes a pessoa fez
uma declaração de que recebi ou assinou um atraso da nota promissória, ou deu um recibo com firma reconhecida de quitação, ou às vezes até a última parcela, às vezes quando é compra de lote, a última parcela do pagamento, quando foi em prestações, né? Isso tudo demonstra a quitação. Isso são justos títulos bastante fortes, né? Existem outras possibilidades, mas a própria lei já traz e já exemplifica como justo título. Né? Qual que é a vantagem nisso do justo título? Porque o uso capião pode ser pretendido sem justo título, né? Que aí entra no extrajudicial, no extraordinário. A vantagem, além do tempo da posse, né, ainda é que quando ele ingressa essa ata toda, uma vez pronta, com toda a descrição e constatação daquela posse, onde o tabelião atesta que constatou, que aferiu e que aquela posse ela realmente é verdadeira e confere com a pretensão uso capienda, ele documenta toda essa ata com os documentos originais todos, se rural ainda com mapa memorial, né? Se urbano ainda com as declarações de síndico. Se não tem síndico, todos os vizinhos serve também. Todos os vizinhos declarando e assinando que nada tem a opor e que reconhecem aquela posse do requerente, né? Às vezes, quando é residencial, dos vizinhos lindeiros ao terreno também. Quando ingressa no RI, se tendo esse justo título, se prescinde da notificação. Né? Então, isso avança muito a agilidade que vai ingressar e até do início ao fim da pretensão junto ao registro imobiliário, né? Porque o registro imobiliário depois vai fazer essa averiguação de todos esses fatos que vai constatar. Se for robusta essa ata bem feita, ele vai concordar com tudo. E esse é o trabalho do tabelião, né? Deixar a ata robusta, até porque vai estar de acordo com a constatação que ele fizer, né? Da veracidade do que é requerido. O registro imobiliário vai se sentir muito à vontade de passar para a segunda fase, que é notificar as partes daquela pretensão para que se manifestem a respeito, se anuem ou se opõem, né? E lá no RI, é feita a notificação, eles fazem uma notificação, depende do RI, alguns é por carta registrada, com aviso de recebimento, outros é através do cartório de títulos e documentos, né? Então, ali, a resposta, ela é a presunção de não resposta é de anuência. Então, decorrido uma vez notificado e decorrido o prazo de 15 dias, não havendo manifestação, entende-se que não há oposição, né? A União também, os entes federativos também são notificados e se espera também o mesmo prazo para eles se manifestarem, porque pode ser um imóvel público, né? E aí não se pode usucapiar imóvel público, né? Até porque se o próprio tabelião constatar, o próprio tabelião se nega a fazer ata. Né? Mas, às vezes, o tabelião não tem condições de constatar isso e o RI vai notificar os entes
da União, o município, o Estado e a União, para que se manifestem, e eles não se manifestando, considera-se anuído, né? Vamos ver o que mais que eu teria. Mas eu acho que basicamente é isso a respeito do uso capião. É um procedimento célere. Aqui, para nós, a gente, em geral, a única coisa que demora são as certidões forenses, né? Às vezes a gente solicita as partes demoram por causa dessa questão de localização de todos, né, de conseguir negativas. Às vezes sai positiva, mas essas positivas não se a gente pede uma certidão narratória e narrando que não se refere a esse imóvel, não tem problema. Pode até ser positiva, mas ela é com efeito negativo. Estou ali olhando aqui para minha substituta Vitória, perguntando se eu esqueci alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma coisa que eu tenha deixado de esclarecer, que eu pudesse acrescentar ou tirar alguma dúvida. Eu fico à disposição. Perfeito, doutora Marise. A gente vai repassar o pessoal aqui ao público para que eles façam, então, os devidos apontamentos, perguntas, enfim, né, que possam ser esclarecidos ou possam contribuir, então, né, com essa palestra aí da noite. A gente vai abrir, então, para o pessoal. Quem quiser fazer a pergunta, a gente só pede para que se identifique, né, no momento da pergunta, sem nenhuma vergonha de fazer isso, para que fique registrado aí e para que a doutora Marise possa responder vocês naquilo que seja a dúvida de vocês. Uma única lembrança que eu tive aqui é a respeito da questão, quando chega no RI, que isso é uma questão que antes incomodava muito, porque o uso capião é uma ferramenta muito boa em termos financeiros, assim, para quem vai adquirir a propriedade, né? Porque não incide o ITBI sobre isso, né? Mas havia, logo no início, quando nós começamos, a questão da publicação dos editais. E aí isso onerava muito, porque a lei pede que seja em jornais de grande circulação. E são 2 publicações. Quando não se localizam as partes, tem que ser feita por notificação editalícia, né? E os proprietários matriciais ou os confrontantes, né? E nesse caso encarecia bastante. Hoje não. Hoje aqui o Rio Grande do Sul criou uma via própria de publicação desses editais, que eu botei o link ali no chat, que até todas as vezes que ele faz essas notificações, ele faz através desse site, né? Eu botei ali, é o registro de imóveis.org.br/editais-online. Nesse site é possível verificar se a gente, até se vocês, estão sendo notificados a respeito de algum imóvel que possa estar sendo pretendido ao uso capião. Eu acho que era só isso assim, que eu ainda me lembro que eu deixei de mencionar. Perfeito. Então, está aberto aos colegas. Quem tiver interesse em fazer a pergunta, o doutor Aldemar alcança o microfone. Esperamos a participação de todos aí. Boa noite, doutora Marise. Aqui é a Aline, sou advogada.
trabalho também na área extrajudicial. A minha pergunta seria de um caso prático com relação à notificação do proprietário registral. O meu caso, o proprietário registral é falecido, mas na verdade a gente fez o capião porque ele é herdeiro, mas na verdade ele tinha direito e posse, então a gente não tá misturando as coisas com relação à herança, mas tem um irmão, é um pai e um irmão, no caso, os proprietários registrais, né? Aí a questão é o seguinte, que o irmão é falecido e a registradora me pediu a notificação do proprietário registral. Eu não tenho o endereço de ninguém, não tenho contato de ninguém, fazem mais de 20 anos que o meu cliente não tem contato com ninguém. A dúvida é o seguinte, considerando que no inventário, se não foi aberto inventário, quem está na posse de administração da herança, o Código Civil diz que quem está na posse de administração da herança é quem pode responder pelo espólio. Considerando que quem está na posse de administração da herança, olhando por esse lado, seria o meu cliente, que está usucapindo. Eu poderia pedir para a registradora fazer a notificação dele próprio? Eu acredito que é a registradora em Lagoa Vermelha, é uma registradora, né? Eu acredito que ela vai impugnar. Por quê? Porque esse é um dos casos em que há outro meio de aquisição da propriedade, né? O uso capião é a última instância, quando não se consegue nenhum outro meio para aquisição da propriedade, né? Aí, no caso, me parece que... Essa questão já foi sanada com base naquela situação do RESP do STJ, que fala que quando for posse exclusiva, não teria problema. Então, com relação a isso, essa questão já foi sanada. A minha questão é justamente com relação à notificação do proprietário registral. E aí, não temos contato, não temos telefone. Eu até consegui uma certidão de óbito dele, mas, eventualmente, se eu mandar notificar lá, provavelmente não vai ter ninguém. E aí, a questão se ele é falecido... No caso que eu tenho entendido, o proprietário matricial era o pai, né? E o filho. E que são os dois falecidos. Os dois falecidos. Tanto o irmão quanto o pai é falecido. Tanto o irmão quanto o pai é falecido. E o irmão, eu constatei na certidão de óbito dele que ele não deixou filhos. Portanto, esse irmão que está requerendo usucapião, em tese, também seria herdeiro dele, né? Nesse caso, basta demonstrar o óbito, né? Isso aí foi demonstrado? Na verdade, eu constatei o óbito, enviei para eles, aí eles me impugnaram dizendo que teria que fazer a notificação de alguém do proprietário, né? Que seria responsável. Só que daí, como não foi aberto inventário, quem está na posse de administração da herança, que é o próprio usucapiente, que é o meu cliente. Então, na verdade, a notificação, se fosse fazer, teria que fazer a notificação para ele mesmo. Olha, essa é uma questão bem controversa. Aqui em Porto Alegre, eles impugnam, né? Isso vai depender do RI, do entendimento do RI, né? Aí, local de vocês. E aí, conforme, se não for do teu entendimento, vai ter que fazer a suscitação de dúvida. E aí vai para a direção do fórum decidir, né? Mas notificar a si próprio, acho complicado. Por quê? Porque ele é interessado, então isso é redundante, né? Agora, talvez uma tentativa de fazer uma notificação editalícia de possíveis interessados, né? Uma vez que a registradora não está convicta de que não existam outros interessados como herdeiros, né? Do proprietário matricial, né? Talvez tentar nesse sentido, né? Mas uma notificação editalícia, né? Já que tu já demonstrou que eles são falecidos, né? Está se valendo de uma brecha legal, que é uma decisão.
Então, eu acho que poderia tentar por esse lado. E se tu tiver convicta, se a doutora estiver convicta do direito e a registradora negar, suscita dúvida. Vai ter que suscitar dúvida, no caso, se ela continuar negando, né? E essa suscitação de dúvida vai ser examinada no caso, quando é Lagoa Vermelha, eu acho que é a direção do fórum, não tem vara de registro público. E aí isso vai ser aberto a um procedimento administrativo, ele não chega a ser judicializado. Costuma não ser muito demorado. Com relação à publicação no edital, pode ser feito diretamente nesse site que a doutora compartilhou conosco ali, né? Sim, e o RI é que faz. Na verdade, eu poderia pedir para eles que fosse feita a notificação de alguém por edital, então, né? Sim, a notificação teria que, se ela insiste em que deva ser notificado possíveis interessados do herdeiro, do proprietário matricial, a via é editalícia, já que o lugar é incerto não sabido e ela desconsidera o óbito e desconsidera que, como não foi aberto inventário, não existe aquela declaração de únicos herdeiros, né? Então, ela não sabe se eles são únicos herdeiros. Exatamente. Então, talvez a possibilidade de deixar isso publicizado é solicitando a notificação editalícia, né? Sim. E aí vamos ver qual é o entendimento dela, né? Se ela vai persistir em não aceitar. O registrador, na verdade, ele fica muito temeroso, porque ele não quer, ele como eu tinha mencionado, ele é fiscal dos tributos, né? A lei colocou ele nessa posição de responsável solidário, né? Então, ele vai passar essa batata quente para a direção do fórum. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter que comprar essa briga junto contigo. Daí ele não vai fazer isso, em geral eles não fazem, né? Ele não vai assumir esse risco, né? Então, ela ou ele, possivelmente, talvez, não sei qual é o entendimento, né? Às vezes, quando se sentem em risco, nesse sentido, né? Porque são entendimentos, né? Ele vai suscitar dúvida, ele vai querer que seja suscitada a dúvida, né? Ele vai achar interessante, é bom para todos, porque aí essa responsabilidade passa a ser do judiciário e não mais dele, né? Esse entendimento vai ficar resolvido, né? Vai ficar, porque ele não tem a possibilidade de análise discricionária do extrajudicial, ela tem limitações, né? Então, decisões têm que ser dentro do judiciário. Situações controversas vão ter que ser resolvidas no judiciário, né? O meio de não precisar judicializar e resolver uma situação dessa é via suscitar dúvida. Porque aí fica ainda dentro de um procedimento administrativo bem menos moroso, com custo nenhum. Toca essa situação para o judiciário e o judiciário vai ter que se manifestar. Em cima dessa manifestação do judiciário ainda cabe recurso. E aí vem aqui para a vara de registros, né? Mas, em geral, os registradores procuram se abster de tomar essa decisão por conta própria, sabe? Estou te fazendo uma colocação sobre um aspecto
de suposição, eu não estou afirmando que eles vão fazer isso, né? Eu estou pensando com a cabeça deles. Eu acredito que, porque como já foi sanada essa questão do que se seria uso capião, o procedimento correto ou não, eu creio que ela está mais na questão do princípio da legalidade, de seguir aquilo que o provimento diz com relação à notificação dessa questão dos proprietários mesmo, sabe? Então, talvez com essa questão, com a ideia que a doutora deu de pedir, de repente, uma notificação por edital, resolve. Mas já me deu uma luz aqui. Em geral, em geral, no requerimento, na própria ata de notificação, se faz esse induzimento, né, para que seja feita a citação, a notificação editalícia, né? Mas se isso já não está direcionado nesse sentido, basta a doutora requerer. Vou fazer isso. Me deu uma luz aqui. Muito obrigada. Gostaria de até saber o resultado depois. Vou passar para o Dante. Pode deixar. Obrigada. Muito obrigada. Repassaremos o resultado, sim. Então, logo saibamos. Mais algum colega? Boa noite. Boa noite. Doutora, meu nome é Júlcio Lorenzon. Gostaria que a senhora discorresse sobre a questão da JG, nos casos de uso capião extraordinário, aliás, extrajudicial, e também da sua visão como registradora sobre a questão dessas nuances que se tem em termos de responsabilidade dos tabeliães, dos registradores, e tudo que se pode criar em decorrência desses acontecimentos, como foi relatado pela colega agora, e em relação ao uso capião judicial, que a gente sabe que o uso capião judicial, o grande problema dele é a morosidade, mas no mais, tem muitas dessas questões não são suscitadas no processo judicial. Se eu entendi, seria a JG no extrajudicial, é isso, né? Isso. A questão da JG no extrajudicial para uso capião, ela tem que ser lá demonstrada, né? Por quê? Porque o tabelião, ele recolhe para o Tribunal de Justiça, né, emolumentos. O emolumento é tributo, né? É taxa. E incide também impostos que são ISS, né, que é para o município, e também selo para o Tribunal de Justiça. Então, existe uma série de valores que ele não consegue deixar de cobrar sob pena de ser autuado, né, eu acho que até prevaricação, não sei qual que é o crime, né? Mas ele deixa de recolher tributos que ele é devido por dever de ofício, né? Então, é bem difícil, assim, porque a prestação da JG prevista no extrajudicial, mas exclusivamente da taxa que iria para os emolumentos e não das outras taxas relativas a tributos e devidos aos entes, né? Então, como que se faz essa distinção? Ele teria que ver como é que ele consegue fazer essa discriminação de valores, né? E possivelmente ele vai pedir um ofício judicial, um ofício determinando isso, que aí ele também já fica descomprometido. Depois ele se defende demonstrando isso, né? Que não foi cobrado, não foi exigido e não foi pago em razão de uma determinação
judicial, né? E isso é bem interessante. Fora isso, é a realização do procedimento. Existe, por exemplo, muitas das vezes diligências, né? As diligências vão ter que ser cobertas também, né? Às vezes são diligências no rural, né? Que tem que ser, se a parte se dispõe a levar para fazer a constatação, já fica bem mais fácil, né? Do contrário, começa o tabelião ter que ele botar dinheiro para fazer a ata, né? Então, existe toda uma série ali de situações que eles têm que se ajustarem aí para poder atender a isso, né? A essa previsão legal que não foi ainda regulamentada, né? Ótimo. Mais alguém com alguma pergunta? Temos mais um colega lá. Doutora, eu sou agrimensor, eu, Josino Cunha, e na impossibilidade de... Tem o caso ali que o cara procurou só para medir, na impossibilidade de identificar o proprietário. Ele foi embora num bairro de baixa renda, foi embora e nunca mais deu notícia. Está lá o lote e não tem como localizar o proprietário. É do imóvel lindeiro? Imóvel lindeiro, isso. E não tem posseiro? Não tem, está lá jogado. E não tem, pelo endereço, não se consegue matrícula do imóvel no registro imobiliário? Não, são bairros de baixa renda, já não tem, vem de Coab, vem já de... Não existe a inscrição imobiliária desse loteamento? Acho que nem na prefeitura. É irregular o loteamento? Não, existe um proprietário, mas ele foi embora e ninguém mais tem notícia de que ele não se... Mas com o endereço do imóvel se localiza a matrícula no registro imobiliário. Pelo endereço, pelo índice localizador de endereço. Tem o índice pessoal e o índice de endereço. Se levar, solicitar no registro imobiliário a quem pertence aquele lote, né, rua tal, lote número tal, o registro imobiliário vai dar essa informação através de uma certidão, e aí se tem o nome do proprietário. Sim, mas são bairros de baixa renda que vêm já de contratos de gaveta, um passando para o outro, vários donos que não... Já se perdeu... Mas aí no caso está no nome da loteadora, né? Não, mas é bairro popular, não tem matrícula. Loteamento clandestino, pode ser. Na verdade é. A gente não usa. Bom, quando não existe matrícula, vai ter que mencionar isso tudo no RI. Talvez ela vai ter que notificar o ente da federação, né? Porque pode ser do estado, pode ser do município, pode ser da União, né? Devoluto, né? Aí com o memorial, no memorial menciona isso tudo no memorial descritivo, que as circunstâncias daquele entorno, né? Desde que conferido antes no RI, se não existe mesmo, né? Se não existe nenhum registro imobiliário naquela rua, com aquele lote, né? Em geral tem, mas é que eu não sei, depende do município. Tem muitos municípios que foi se avançando a população, né? E foram ocupando, aí não existe mesmo, aí não existe matrícula. Aí, nesse caso, não existe matrícula e está desocupado o imóvel, não é de ninguém. Aí tem que citar os entes da federação, né?
cita, tudo bem. Sabe se tem, isso, sabe se tem um proprietário, mas ele saiu para o mundo e não voltou mais. Sendo bem... Abandonou, né? Isso. O proprietário é oficial? Mas se sabe-se que tem proprietário, aí tem matrícula. Não, se é só um posseiro, aí pode não ter, né? Posseiro. Posseiro, aí não é... E ele não está mais na posse, deixou de ser possuidor, né? Obrigado. Nada. Mais algum colega? Temos. Boa noite, doutora. Meu nome é Marjorie, trabalho no Registro de Imóveis. E a minha dúvida é quanto à ata notarial. Eu gostaria de saber se há a possibilidade de apresentação de uma ata notarial complementar feita por um tabelionato que não faz parte da circunscrição do imóvel. Tem a ata notarial principal e o advogado apresenta uma ata notarial complementar de outro tabelionato. Complementar do quê? Olha, era uma ata basicamente idêntica à outra. Não sei, não consegui visualizar ali a necessidade que o advogado teve em apresentar duas atas, mas ele achou necessário e apresentou uma ata complementar de um tabelionato diverso. Era rural o imóvel? Era urbano. Urbano? O urbano não tem dúvida a respeito da circunscrição, né? Então, tem que ser obrigatoriamente do tabelião dos tabeliões, né? Pode ter mais de um tabelionato, da onde o imóvel está situado, né? Daquela área onde ele está situado, né? Então, ele fica adstrito àqueles tabelionatos dali. Só eles podem, daquela região, daquele município, daquela comarca, né? Aquela ata Só perderia a validade, então. Aquela ata complementar perderia a validade. Se ele apresentou uma ata de um outro tabelionato, não pode ser aceita, a não ser que exista uma autorização da direção do fórum para que aquele requerente tenha ido em um outro tabelionato que não daquela comarca, com a justificativa de por que ele fez isso. Direção do fórum tem que autorizar isso aí. Normalmente via ofício, quando eles autorizam, né? Eles expedem um ofício autorizando. Mas, em geral, é porque, às vezes, aconteceu, por exemplo, como agora nas inundações, às vezes o tabelionato lá sofreu um problema e não consegue atender aquela comarca ali, aquela população. Tá? Mas, quando existe o tabelionato na comarca, o imóvel tem que ser, a ata tem que ser feita no tabelionato da circunscrição. Isso é um requisito legal do uso do capião. Certo, obrigada, doutora. Mais algum colega? Eu vou te mencionar, atualmente, eu acho que está no próprio 400. Se tu der uma olhadinha no provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, essa determinação da obrigatoriedade do tabelionato da comarca, da circunscrição e do registro do tabelionato, né? A escolha do tabelião. Deve estar no 400 ou 401 artigo, bem no início da seção que trata do uso capião extrajudicial. Acho que é um dos primeiros artigos. Antes estava no artigo 5º do provimento 65. Agora deve estar 401, 402, eu teria que dar uma olhada no provimento 149. Aí dá para negar, impugnar com esse fundamento legal. Certo, doutora Marise, o pessoal encerrou aqui as perguntas, tanto é que já
a nossa secretária-geral já se encaminhou para o púlpito, né? Então, a gente vai fazer o encerramento, mas antes de a nossa secretária fazer o encerramento, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu conhecimento, e dizer que a subseção de Lagoa Vermelha está à sua disposição naquilo que ela alcançar, e sinta-se abraçada pelo pessoal de Lagoa Vermelha. Uma pena não estar aqui presencialmente, mas a gente sabe que esse tipo de situação virtual aqui virou comum e facilita a vida de todo mundo, né? Então, muito obrigado mais uma vez e nos colocamos aqui à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço o interesse e a honra de poder tentar trazer alguma informação que possa ter sido útil. Agradeço muito. Uma boa noite a todos. Da Semana da Advocacia e Serviços Extrajudiciais da OAB Subseção de Lagoa Vermelha. E, por favor, uma calorosa salva de palmas à nossa palestrante. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos. Ainda agradecemos aos colegas, advogados, advogadas e todos os que se fazem presentes. Informamos que na data de amanhã teremos palestra com o Dr. João Pedro Paiva, que abordará o tema adjudicação compulsória, e na sexta teremos palestra com o Dr. Elmer Passos, que tratará sobre regularização fundiária. Esperamos a todos amanhã. E aproveitamos para convidar todos os presentes ao jantar de confraternização que ocorrerá na sexta-feira por adesão no restaurante Factoria, mediante confirmação com a nossa colaboradora Rochelle. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite.